do dia 13 de julho de 2009. Declaro abertos os trabalhos da 22ª reunião ordinária da 31ª legislatura da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao assessor-geral da Presidência, senhor Marco Antônio de Lima, para que apanhe as assinaturas dos edis presentes.
Solicito ao primeiro secretário, vereador Moisés Miguel Benassi, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Boa noite aos senhores vereadores, a vereadora, aos presentes. Para refletir, Salmos capítulo 12, versículo 19. O lábio de verdade fica para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinário número 46, 2009. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação na fonte 000. Matéria do Legislativo. Matéria enviada para parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Enviado em 9 de setembro o projeto de lei número 3745. Da Comissão de Finanças e Orçamento, enviado em 9 de setembro de 2009, o projeto de lei número 36, projeto de lei número 37, projeto de lei número 45. Da Comissão de Obras e Serviços Públicos, enviado em 9 de setembro, o projeto de lei ordinário número 36, projeto de lei número 37, número 37. E da outras providências. Indicações. Número 188, 2009, do vereador Gilmar Jarentiuk. Ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar a desobstrução da tubulação na confluência das ruas João BM de Moraes e Pedro Cruz, no bairro São Brás. O acúmulo de sujeira está fazendo com que a água invada os pátios das residências, deixando os moradores ilhados. Número 189, 2009, do vereador Gilmar Jarentiuk, ao senhor prefeito municipal para que determine o setor de trânsito instalar 2 lombadas, uma em cada leito da confluência das ruas Pedro Cruz e Rigoletto Conte, no bairro São Brás, até que se defina qual a via pública preferencial. Estas confluências estão localizadas exatamente ao lado do Centro de Educação Infantil Leonice Martins Espírito, onde é grande o fluxo de principalmente crianças, e que certamente traz insegurança devido ao abuso de velocidade. Alô. Número 190, 2009, do vereador Zilioto Daldim, ao senhor prefeito municipal para que determine o setor responsável pela sinalização das vias públicas, definir qual a via preferencial entre a Avenida Wilkes Amazonas Correia e a Rua José Rudinick, no bairro São Brás, identificando posteriormente com a colocação de placas de preferencial. Também solicitamos que seja construída uma lombada na Avenida Wilkes Amazonas Correia, de frente à Mercearia do Gaúcho. Nesta última semana ocorreram 2 acidentes com lesões graves, juntamente nesta confluência que tornou-se altamente perigoso. Número 191, 2009, da vereadora Maria Rodrigues da Cunha, ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente da municipalidade proceder ao fechamento de buraco de esgoto ao atuar o morador, se assim for o procedimento. Trata-se de um buraco localizado na frente do imóvel 398, na rua Maurício Schultz, no bairro Nossa Senhora da Saleta. Ao lado mora um senhor acamado e um mau cheiro causado pelo esgoto, além de ser prejudicial à saúde de todos, tem invadido a casa do acamado, pois o buraco está localizado praticamente na divisa das moradias.
Número 192, 2009, do vereador Zilioto Daldim ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar a colocação de tubos na rua Domingos Camargo, trecho entre a rua Luiz Chakarowski e a professora Maria Parise, no bairro São Sebastião. Número 193, 2009, do vereador Altamir Moreira de Castilho ao senhor prefeito municipal para que determine o setor responsável pela iluminação pública dotar de luminárias a rua Francisco Moreira de Castilho a partir da residência número 7 até chegar à rua Alcide Silva, no conjunto Panorama. Existe a necessidade de se instalar 6 luminárias, as quais poderão minimizar a grave problema de falta de segurança que toma conta dos moradores da região. Número 194, 2009, do vereador Altamir Moreira de Castilho ao senhor prefeito municipal para que determine a imediata instalação de 4 luminárias na rua Ivo Sebalque, no trecho compreendido entre os imóveis 318 e 372, no conjunto Panorama, atendendo desta forma solicitação de moradores da região. Número 195, 2009, do vereador Moisés Miguel Benassi ao senhor prefeito municipal para que determine o setor responsável pela iluminação pública em nosso município providenciar a instalação de luminárias na Avenida Leandro Musulão. Avenida esta situada no bairro Jardim Musulão. Esta avenida inicia na BR-476 e existem vários postes de energia elétrica que estão sem as devidas luminárias, o que traz dificuldades e segurança aos moradores quando dá necessidade de deslocamento no período noturno. Número 196, 2009, do vereador Júlio Adilson Pires, ao senhor prefeito municipal, para que determine os órgãos competentes da municipalidade providenciar a revitalização da praça do bairro São Gabriel, com a colocação de areia no campo de futebol para melhor nivelar e ainda a iluminação da praça, com pelo menos a instalação de um poste com luminária central. No campo de areia, quando ocorrem chuvas, parte fica alagada devido ao desnível existente. A iluminação da praça é uma solicitação antiga dos moradores, pois trata-se da única área de lazer para toda a comunidade. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Leis são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário Moisés Miguel Benassi para que informe se algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Não houve inscrição de vereador. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Moisés Miguel Benassi, secretário desta Casa de Leis, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 11/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 11/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 11/2009. Dispõe e regulamenta o estacionamento rotativo de veículos de que trata a lei número 3273/2005 e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 34/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 34/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação.
Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 34/2009. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 35/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 35/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 35/2009. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a Fundação Municipal de Saúde, FUSA, por superávit financeiro 2008. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Justiça, de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 38/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 38/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 38/2009. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 39/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 39/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 39/2009. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a Autarquia Municipal de Esporte, a AME, por anulação de dotação. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 40/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 40/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 40/2009. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a Autarquia Municipal de Esporte, AME, por anulação de dotação. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 41/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 41/2009. Altera a Lei Municipal número 33/12/2005, de 30 de novembro de 2005, que trata do Plano Plurianual 2006-2009. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 42/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Votação Aprovado. única do projeto de lei ordinário número 42/2009. Altera a lei municipal lei número 3600/2008 de 15 de julho de 2008, que trata das diretrizes orçamentárias para 2009. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 43/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 43/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 43/2009. Dispõe sobre a abertura de decreto adicional especial para a Fundação Municipal de Saúde, FUSA, por excesso de arrecadação. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 44/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 44/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 44/2009. Dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar para a Fundação Municipal de Saúde, FUSA, por anulação de dotações. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos. Número 181/2009, do vereador Júlio Adilson Pires, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Planejamento e demais secretarias envolvidas estudarem a possibilidade de enviar a esta Casa de Leis projeto concedendo através de comodato a área de lazer situada na rua Padre Sapuriti, no bairro Rocio, de propriedade do município para Uniguaçu, a qual se responsabilizaria pela sua manutenção e utilização dos espaços vagos para novos empreendimentos visando atender a comunidade em geral. Atualmente, aquela área de lazer encontra-se abandonada, até mesmo sendo gradativamente invadida. A Uniguaçu, hoje uma entidade educacional das mais respeitadas, aqui está gerando vários empregos e ainda prestando relevante serviço à nossa comunidade. E ainda com sua sede localizada próxima a esta área de lazer, certamente terá condições de manter aquele patrimônio intacto e ainda desenvolver novos projetos sociais. Senhor prefeito, antes que a municipalidade tenha que buscar na justiça a desocupação de alguns metros de terreno daquela área que está sendo invadida, torna-se mais eficaz e salutar a cessão total daquela área através de comodato. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 182/2009, do vereador Gilmar Jarentiuk, a Comissão Municipal de Transporte Coletivo para que entre em contato com a empresa Nossa Senhora da Piedade, a fim de que a mesma possa estudar a possibilidade de se ampliar os horários da linha do coletivo do bairro São Brás no sábado e domingo e feriado, estabelecendo os horários das 6h30 e 18h30,
sentido bairro Centro. A implantação desse horário iria facilitar os trabalhadores do bairro que exercem função nas empresas da região sul da cidade em turno e contraturno. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 183, 2009, do vereador Gilmar Jarentiuk, ao senhor Emerson Cooper Coelho, coordenador da 9ª Unidade de Infraestrutura Terrestre do DENIT, em Curitiba, para que determine a instalação de redutores de velocidade na BR-476, quilômetro 362 mais 700 metros, e no quilômetro 363 em União da Vitória, reduzindo assim a velocidade naquele local. Esta BR passa pelo bairro São Joaquim, em União da Vitória, e por grandes empresas da região, o que aumenta significativamente o fluxo de veículos e pedestres esses trabalhadores da região que diariamente percorrem parte desta BR, expondo-se ao risco de acidentes que vêm acontecendo com mais frequência e com mais séria gravidade. Em discussão. Com a palavra o vereador Gilmar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores, eu quero caminhar esse requerimento, quero pedir aprovação dos senhores, porque hoje virou um local de racha ali, sentido Hospital São Camilo até Ponte de Arcos. Então a gente não é, nem o Pires sempre fala, a gente não é favorável à lombada, a redutores, mas nesse caso é para evitar umas mortes aí futuras. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 184, 2009, do vereador Zilioto Daldim, ao senhor prefeito municipal para que determine o setor competente entrar em contato com a Copel solicitando autorização a mesma proceder à extensão da rede elétrica na rua Judite Góes de Lima, no bairro São Sebastião, no trecho compreendido entre a rua Domingos Camargo, de frente ao imóvel número 138, até chegar à rua Ariovaldo Ergo. Trata-se de um trecho onde a escuridão está trazendo transtorno para os munícipes que passam pelo local, pois está servindo de esconderijo para pessoas desocupadas atacarem munícipes de bem. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Monções. Número 29, 2009, do vereador Altamir Moreira de Castilho, um voto de aplausos parabenizando a Escola Adventista de União da Vitória pela realização no dia 9 de julho da Noite Literária, onde abrangeu-se o tema Conscientização Ambiental, com a participação de alunos, professores, direção e comunidade em geral, e sob comando da professora e pastor Djalma Messias Mota, e ainda da professora Sandra. Mostrou-se aos participantes mais e melhores informações quanto à necessidade da educação ambiental. Este projeto já tradicional, especialmente desenvolvido pela Escola Adventista, traz como título Educação Mais Verde. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra a vereadora Maria. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer um requerimento verbal ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor responsável em relocar um ponto de ônibus da professora Masília, esquina com Astolfo Macedo de Souza, mais especificamente sobre o número 227. Tal solicitação se faz necessária, pois o ponto que hoje ali existe, ele fica com caída para o terreno de um casal de idosos. E foi pela reclamação deles que essa vereadora traz essa Casa de Leis para que seja aprovado a relocação, uma vez que toda a água que cai nos dias de chuva, ela acaba desaguando dentro do terreno desses idosos. Então, eles pedem, se possível, relocar esse ponto de ônibus. Muito obrigado, senhor presidente. Está em discussão o requerimento verbal da vereadora Maria. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Daldim. Requerimento verbal. Eu gostaria de solicitar ao Departamento de Obras que se fosse feito urgentemente um tapa-buracos na rua Coronel Amazonas, no distrito de São Cristóvão, no bairro Nossa Senhora Salete, e também na Euclis Correia, no asfalto novo. Com esses dias de chuva apareceram várias crateras, e hoje mesmo eu estive passando por lá e verifiquei a necessidade de se tapar esses buracos urgentemente, porque se continuar chovendo assim, vai virar um inferno aquilo ali, né? Então, se fosse necessário, fazer um tapa-buracos urgentemente naquele local. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Daldim. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, o vereador Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa falada e escrita, senhores munícipes, senhor José Orlando, para nós é uma honra ter o senhor nessa casa, assistindo essa reunião, assim como os demais. Senhor presidente, hoje, por volta das 3h30, 4 horas, eu estive na Bento Munhões, fiquei aproximadamente quase 1 hora olhando a Bento Munhões. E, lamentavelmente, tenho que usar a palavra livre para falar novamente da Bento. A Bento, há muito tempo atrás, se falava só em crítica, porque é uma das melhores avenidas da nossa cidade e era a pior avenida que tinha em União da Vitória. Depois de muita luta para que se fossem feitas as obras na Bento, lutas do ex-prefeito, assim como do deputado Ayrton Roveda, essa Casa de Lei, quase todos os vereadores da gestão passada pediam para que fosse arrumada a Bento Munhões. Eu, principalmente, entrei também várias vezes com requerimento, até para nós tirar a carga pesada, os caminhões grandes, que passavam por dentro da cidade, onde saíam, entravam na ponte e passavam pela Cloretário Portugal, e até Dom Pedro para ir para a região sul, onde estão todas as empresas quase de União da Vitória. E o trânsito pesado ia afetando no centro da cidade os prédios, as casas de alvenaria. E aí, com muita luta, com muito sacrifício, foi conseguido uma parceria do governo federal com a Prefeitura de União da Vitória. Para conseguir isso aí, nós tivemos que usar, na época, a BR-153 estava interditada, estava só com uma pista que passava sobre a ponte do Rio Iguaçu, onde várias carretas com cargas pesadas, até carga com 380 toneladas, passaram por Bento Munhões. E aí foi feito um relatório de todos. Eu não tive preguiça de meia-noite, 1 hora, estar ali filmando, registrando, e levemos a Brasília, no DENIT. Na época, quem acompanhou nós até Brasília foi o ex-vereador Marcos Caos Borracha, acompanhado do prefeito Ussi, e lá fomos atendidos no Ministério, no DENIT. Marcado essa reunião pelo deputado Ayrton Roveda, e tivemos lá o apoio do deputado. Aonde foi conseguido, para Bento Munhões, moção asfáltica. E a prefeitura, em contrapartida, fez a base. E vamos parabenizar aqui a ex-administração, porque foi uma base muito bem feita, principalmente nos locais mais pior que tinha da Bento Munhões.
chegou a ser feita uma base com 3,5 metros de fundura, e tivemos a ajuda do DR, até está aqui o Sérgio, que é do DR, que esteve várias vezes lá junto, ajudando o pessoal que ali estava trabalhando, e foi gasto bastante nessa construção da Bento Munhões. Mas ficou uma avenida, a melhor avenida hoje que nós temos em União da Vitória. Então, foi uma luta de anos e anos, e que está aí. A Bento hoje é bem arrumada, e hoje o trânsito está passando tudo pela Bento. Então, parabenizar por atitude do ex-prefeito e pela atitude do deputado Roveda, o qual que nós temos essa obra aí feita. Pelo contrário, hoje nós vemos a Bento Munhões, hoje que ela está arrumada e que estão passando e que está bonita, ela se transformou num lixão. Por quê? Por causa dos moradores que moram em União da Vitória e que, de certo, não gostam da cidade e não gostam de ver as coisas boas da cidade. Está derramando de lixo, é jogado tudo quanto tipo de lixo na Avenida Bento Munhões. Na época que era só mato e que não passava ninguém, não jogava o lixo. Hoje que está arrumada, várias vezes você vê carros saindo de lá, caminhonete, principalmente à noite, jogando lixo. Então eu pedi aqui um apelo para toda a imprensa que fizesse um trabalho aí para a comunidade e que pedisse a todos aqueles que passassem ali e vissem um carro, uma caminhonete jogando lixo, que anotasse o número da placa, para nós ver o que se cabe, o que se pode ser feito para as pessoas que estão fazendo da Bento Munhões um verdadeiro lixão. E se a imprensa divulgar, eu quero dizer que a primeira coisa, esses sujos mundo que estão jogando lixo ali, eu ter vergonha na cara. Porque pedir uma caçamba, vai lá na frente da casa para jogar o lixo. Não fazer o que estão fazendo hoje com a Bento Munhões. É muito lamentável. Há muitos anos ficou abandonado. Hoje que é uma avenida bonita, uma avenida que está passando todo mundo, está passando os caminhões, está tirando o trânsito pesado de dentro da cidade, estão fazendo, se transformando num lixão. Hoje à tarde, senhor presidente, eu conversava com o prefeito me dizia que estava indo a Curitiba e para participar da escolinha do governador Riquião, ver se ia ser recebido, e novamente a busca do ML. Olha que esse ML tem história, hein? Essa semana eu vi um jornal, o Jornal Iguaçu, e estava lá dizendo que, numa reportagem, que está na mesa do governador para assinar a construção do ML. Se nós juntar todos os jornais que nós já tivemos aí que falou desse ML, nós enchemos uma carreta na cidade. Torcemos que o prefeito tenha êxito e que possa vir o ML. E também foi atrás de saber onde é que está o rabecão que foi levado daqui de União da Vitória. Assim como as viaturas, os investigadores, que foi embora. Então, se vir o ML, o tão esperado ML, que é a vergonha de União da Vitória, assim mesmo, veio o ML e nós vamos ter aí novamente o ML sendo atendido pelos bombeiros da cidade de Porto União, pelos bombeiros de Santa Catarina. E nós não vemos nenhum dos deputados que representa a União da Vitória
sequer falar sobre o ML, sobre os bombeiros, sobre a delegacia, sobre as viaturas que foi embora, sobre o rabecão, sobre os investigadores. Não vemos ninguém, nenhum do nosso representante. E se não fosse ainda motivo de tristeza para a região, porque a segurança é tudo numa região. E quando se fala em segurança, não fala só da delegacia. A segurança é na BR, faz parte, é presídio, é delegacia, é ML, é bombeiro, tudo que faz parte da segurança. E é tudo que nós não temos aqui na nossa região. Então é um descaso total com a nossa região. E hoje eu estava lendo a Gazeta do Povo e me surpreendeu numa nota da Gazeta do Povo quando dizia que a Polícia Civil do Paraná está sendo usada e estão trabalhando como policiais civil, fazendo o papel de escrivão e de investigador, vários estagiários. Quer dizer, quando nós falamos que é um descaso com União da Vitória e a região, podemos já afirmar que é um descaso com o Paraná. Porque os nossos estagiários estão fazendo o papel de escrivão e de investigador no Paraná. Eu gostaria que uma hora tivesse uma reunião, fosse marcada e que trouxesse os nossos deputados aqui para dar uma explicação. Porque nós tivemos uma reunião, não estou lembrado bem o ano, mas foi bem no começo do primeiro mandato, e era uma reunião de segurança, e até foi nessa Casa de Lei. E nessa reunião, fazia 1 ano, para 2 anos, que tinha assumido o governador Roberto Requião. Quem representou na época ele foi o deputado Alexandre Cury. E o deputado dizia, sentado na cadeira onde está hoje o vereador Benassi, ele dizia que a segurança do Paraná estava falida e que as delegacias, o que nós tínhamos cobrado aqui na região, que nós não tinha delegacia, que a nossa delegacia na época era para 16, tinha mais de 100 detentos. Hoje ela continua para 16 e tem 147 detentos. O nosso deputado dizia aqui nessa Casa de Lei que o governador Jaime Lerner tinha montado uma quadrilha no Paraná. E era isso, que não tinha uma delegacia bom, que faltava viatura, que faltava investigador, que não tinha ML, que não tinha corpo de bombeiro. O ano que vem, termina o mandato do governador Requião. E a situação continua a mesma coisa. Então, eu queria que ele viesse agora e desse uma explicação. Porque na época, quando ele veio aqui, ele chamou o governador Jaime Lerner, que tinha uma quadrilha, aqui na nossa região, na região da União da Vitória, muito pouca gente conhecia o governador Jaime Lerner, que não tinha oportunidade de conhecer. Mas aqui, quando se falava em governo do Estado, e quando era para se pedir qualquer coisa para o governo do Estado, nós só falávamos e nós sabíamos que quem mandava no governo do Estado, na região, era o deputado Aníbal Cury, que era vô do deputado que disse que o Jaime Lerner tinha uma quadrilha. Eu acho que o deputado Alexandre foi muito infeliz quando ele esteve nessa reunião e colocou: pois está passando 8 anos do governo do Requião e a situação está pior. Então ele que veio a dizer o que está acontecendo e o que é hoje então. Porque na época que eles assumiram, eles falaram que o Paraná tinha uma quadrilha mantida pelo governador Jaime Lerner.
Era por isso que estava a situação que está. Hoje está pior, mas gostaria que ele desse uma resposta. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, imprensa, falar de escrita. Nesse momento, eu gostaria de me pronunciar dizendo da satisfação, da alegria que hoje comemoramos, até porque como funcionário que fui concursado em 1973, assumi na prefeitura, passando 7 ou 8 prefeitos na gestão pública de União da Vitória. Fui presidente da Câmara, vereador por 4 vezes, participei ativamente da vida comunitária União da Vitória, mas o que eu quero dizer para vocês, hoje recebi o convite para participar de uma solenidade de entrega de resultado da administração Ussenbacre e Varribe da Mota. Fiquei lisonjeado de ter participado dessa reunião, senhores vereadores, porque União da Vitória e Porto União. Mas vou falar de União da Vitória. União da Vitória saiu como segundo colocado do estado do Paraná. Quer dizer o que é isso? O prefeito Ussenbacre honrou a gestão pública, o dinheiro público, deu uma lição no nosso Brasil, no nosso Paraná. O que vem a dizer, o que vem a ser isso, senhores? É honrar o dinheiro público nos investimentos, com honestidade, competência, mas principalmente com muito investimento, como foi o caso do prefeito Ussenbacre em União da Vitória. Como eu participei desse governo, e vários de vossas excelências eram vereadores aqui, eu faço esse comunicado por uma questão de justiça, que a população de União da Vitória tem que tomar conhecimento de um fato honroso para nós de União da Vitória. Segundo lugar do estado do Paraná. Isso é ser honesto, honrar a administração pública, honrar a gestão pública, que é o que o Brasil realmente precisa. Com tanta desonestidade nesse Brasil, é todo dia maracutaia, desde lá do Senado, lá dentro do governo, nos ministérios. E nós aqui dando lição, objetivamente, para que se copie no Brasil a administração pública, como fizeram o prefeito Ussenbacre e o Renato em Porto União. Eu fico realmente bastante feliz, senhores vereadores, porque posso falar que participei dessa administração. E o povo há de escolher administradores públicos desse quilate para os municípios do Brasil. Por que digo isso? Porque é pegar o dinheiro público e fazer aquilo que é honesto. Aquilo que não é meu, não é meu. Aquilo que não é, que é dinheiro público não é para passar para o compadrismo, como diziam. Aquele dinheiro público é para a educação, é para a saúde, é para o social, e é para o investimento em obras. E foi isso que eles fizeram. E hoje, um órgão lá de Brasília, através de rastreamento de contas, mandou esse título de competência para a União da Vitória. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu faço esse comunicado oficial, do qual alguns vereadores participaram agora há pouco lá na rede. Eu faço esse comunicado e digo, estou honrado em dizer que participei e quero continuar fazendo administração pública junto com pessoas desse quilate, dessa competência. É isso que a população do Brasil, a população dos municípios realmente merecem, para que termine de uma vez por todas a roubalheira, a má gestão pública e o sofrimento do povo brasileiro. Está de parabéns. Na semana que vem devo entrar com pedido junto com os senhores vereadores, todos os vereadores que quiserem assinar, de um voto de aplauso ou de um título, que seja um título a esses 2 prefeitos da nossa região, que realmente merecem. Não é porque o Ussen saiu, o Renato continua, mas eles merecem um título para que seja dado realmente a honraria que eles merecem. Seria isso aí, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Maria.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, obrigada pela presença de todos. Senhor presidente, eu recebi ainda, no final da semana passada, aqui nesta Casa de Leis, moradores da Serra da Esperança. Estive aqui, senhor presidente, uma professora já aposentada do quadro do Magistério Municipal de União da Vitória, que por muitos anos trabalhou naquela localidade. Foi uma das poucas professoras que fez parte do quadro e que lecionou lá até a aposentadoria. E ela trouxe reivindicações da própria comunidade. Acompanhando ela, esteve também uma senhora grávida. Eles vieram me contar novamente, e eu quero passar outra vez para esta Casa de Leis uma reivindicação que vieram me fazer. Esta mesma vereadora já solicitou ao senhor prefeito para que desse um pouquinho de atenção a esse pessoal da Serra, uma vez que lá não tem transporte coletivo quando é recesso ou férias escolares. E como se não bastasse ainda, senhor presidente, o único telefone público, vou chamar assim, que tem na Serra da Esperança, mais exatamente no ex-posto de saúde do Faxinal dos Marianos, que ainda hoje entrei em contato com a Brasil Telecom, e essa mesma empresa me informou que esse telefone ele está instalado em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória. Também já passou por essa Casa de Leis um requerimento solicitando que fosse pago pelo menos a dívida que a comunidade, aliás, que a Prefeitura tem com essa comunidade. E a Brasil Telecom informou que há 4 meses não é pago a conta desse telefone. E dizer também que é o único meio de comunicação que aquela comunidade tem para com os postos de saúde para agendar, então, uma consulta. Uma vez que lá o médico não vai mais, nem uma vez por mês, o posto está lá, só dependendo de uma técnica, talvez, em enfermagem para pequenos curativos. Então, eles me solicitaram que eu trouxesse a indignação daquela comunidade com relação a isso e dizer também as palavras que me trouxe aquela humilde professora. Ela disse bem assim para mim, senhor presidente: ainda bem, Maria, que eu sou um pouco melhor de vida e pude pagar um táxi para trazer esta senhora grávida no médico aqui. Como eu já tinha comentado, para que esse pessoal chegue até o centro da cidade hoje, em recesso escolar, eles têm que chamar o táxi de Paulo Frontin, que os leva até a cidade citada, de lá eles tomam o ônibus para vir até aqui, enfim, para os seus afazeres, e retornam de ônibus até Paulo Frontin e novamente tomam o táxi para subir a serra. O valor, o custo desse táxi, me contou a professora Tereza, é R$50. Mas ela pôde pagar, dando carona a uma munícipe nossa grávida que precisava fazer o pré-natal. Então, fica aqui a indignação dessa vereadora que vos fala, e dizer que seria muito importante que, pelo menos uma vez por semana só, circulasse, né, o transporte coletivo para eles. A gente sabe que o valor é diferente daqui da zona urbana, eles não se impõem a pagar isso, eles fazem uso do transporte escolar, eles não estão reclamando fora dessa época, mas principalmente quando é recesso escolar. Eles não têm o telefone, eles não têm o médico no postinho de saúde e eles não têm o transporte escolar. E acho que todos aqui conhecem a situação da Serra da Esperança. É muito importante que a gente desse uma atenção para aquele pessoal. Já estão desamparados, são os nossos pequenos agricultores, acho que também merecem uma atenção. Então, eu gostaria de deixar nessa Casa de Leis para que a gente observasse isso. Tá? Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jair. Senhor presidente, nobres vereadores, nós, no dia de hoje, presenciamos, no distrito de São Cristóvão, um fato que valeu a pena toda a soma dessa Casa de Leis e da administração municipal, no sentido
de manter o aeroporto de São Cristóvão aberto enquanto se planeja e se constrói um novo. No dia de hoje tivemos aonde a unidade de terapia intensiva, mini unidade do Corpo Bombeiro, conduziu um paciente até o aeroporto, onde um avião teve que vir buscar esse paciente para poder dar tempo de salvá-lo. Então, só por essa vida, que hoje teve condições de ser salva, valeu a pena o esforço dessa Casa de Leis e o bom senso do atual prefeito, até o momento de poder transformar aquele aeroporto numa área de um conjunto residencial. Então, queremos aqui destacar esse momento que presenciamos na tarde de hoje, dizer que tudo que se faz com boas intenções tem um fim e, com o tempo, se comprova da necessidade real. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mário. Boa noite, senhor presidente, demais edis. Boa noite, munícipes presentes. Sempre uma alegria ver essa casa com vocês aqui. Fica mais enriquecida, pode ter certeza. Queria fazer um comentário a respeito do que foi falado hoje pelos demais vereadores. A respeito dos caminhões no centro-cidade, Pires, tem razão, nós precisamos botar placa proibindo esses caminhões. Porque os caminhões não estão usando a Bento. Nós estamos vendo caminhões usando bastante a Dom Pedro II, às vezes, eventualmente, até a própria Manuel Ribas, e nós teríamos que ter uma fiscalização mais constante para desviar realmente esse trânsito pesado para lá, inclusive com policiamento, se for o caso. O lixo da Bento Munhoz, inclusive quando tivemos agora a inauguração lá do centro comunitário, lá do bairro São Bernardo, inclusive naquele mesmo dia, foi passado maquinário para tirar o lixo, de tanto lixo que foi colocado lá na Bento Munhoz. Realmente é um absurdo o que os munícipes vêm fazendo naquela região. Tivemos de solicitar a limpeza pública, foi passado máquina para poder tirar lixo, de tanto lixo que tinha na Bento Munhoz no dia da inauguração, lá do centro comunitário que nós tivemos na São Bernardo. Então, realmente, a gente tem de pedir, eu acho que tem de haver uma campanha em cima os jornais, rádios, a nossa própria televisão, fazer uma propaganda em cima disso, ou um trabalho em cima disso, para que realmente os nossos munícipes sejam conscientizados do que pode fazer. Quanto ao deputado Alexandre Cury, eu tive naquela oportunidade aqui, vereador Pires. Lembro perfeitamente das palavras que ele falou, e foi bem o que você disse, né? Que falava que era um ano tal, e realmente 8 anos depois me preocupa, né, essa parte do... o que eles fizeram? Nada. Né? O vereador Castilho falou a respeito da segunda colocação da administração, né? Que bom, realmente eu estava lá também, ficamos em 73º lugar no Brasil, Porto União 74º lugar no Brasil. Que bom que a nossa região, pelo menos de vez em quando, se destaca também, não só por enchente, mas por coisas boas. E quero falar, vereadora Maria, que a luta sua é muito bonita. Eu acho que a gente deve trabalhar em cima desse pessoal da Serra da Esperança. Pode ter certeza que vai contar com esse Edilbo nesse trabalho teu. Vou estar levando isso à administração municipal, principalmente nessa questão durante esses intervalos, realmente. Há uma necessidade, é impossível deixar alguma localidade sem a locomoção. Agora, o telefone público, você deve saber que não depende tanto do município, mas do governo, da Telepar, pode até... Telepar antigamente, Telecom hoje, Brasil Telecom. Uma parte, senhor. Pois não. Senhor vereador, essa conta, ela está no nome da Prefeitura Municipal da Vitória. Ah, é por falta de pagamento? Isso. Ah, tá. Então vamos levar todo esse anseio, realmente. Eu pensava que não tinha porque tivesse quebrado ou tivesse se deslocado, mas eu vou verificar isso, pode ter certeza que vou estar acompanhando e repassando a Vossa Excelência, e pode ter certeza que essa luta será minha também. Muito obrigado, senhor presidente, era isso. Uma parte só aí, Mário, posso falar um pouquinho? Por favor, Mário. Ali nesse lixão aí que eles estão falando, eu já fiz um requerimento aí para ver como é que está a situação daquele terreno ali. Um tanto ali, os próprios moradores ali que moram na beira do rio, que jogam esse lixo, tá? Então, eu precisava que a prefeitura tomasse uma iniciativa ali para ver como é que fica aquela situação dos moradores, se aquele terreno era a prefeitura ou é de algum proprietário aí para fechasse aquela parte.
Ocupasse aquele pessoal ali, transferisse eles para algum outro lugar. Posso até prestar esse esclarecimento a você, vereador? Aquela área é uma área da Copel, invadida da Copel. A prefeitura, num determinado momento, já fez aquelas casas que são lá no conjunto Lagoa Dourada, transferiu uma grande parte para lá. Vários voltaram, alguns nem chegaram aí, não quiseram sair porque aqui estão no centro da cidade. Está sendo construída outra área que a prefeitura está pensando em realocar esse pessoal, porque realmente a Copel deve, não sei quando, não sei se o vereador Jair tem essa informação, mas a Copel deve fazer ali, transformar aquilo numa área, tipo agora que nós temos aqui na nossa área de lazer, nossa área de lazer. Então a Copel está sendo gestionada, a prefeitura está gestionando junto à Copel para que transforme aquilo também numa área de lazer. Realmente vai ter de deslocar esse pessoal para outra área da cidade, e eles vão ter de ir, porque realmente ali não é o lugar para eles ficarem. Nós temos vários problemas, inclusive este também, que é um dos grandes problemas que nós temos no centro de União da Vitória. Uma parte, mãe. Realmente, Benassi, ali, aonde estão jogando lixo mesmo, separa ali, aquele pessoal que mora ali na Ribeirinha, é no final da Cruz Machado. Mas é do começo da Cruz Machado, sentido Postou Fumacedo. E esse lixo não está sendo jogado por aquele povo ali. Aquele pessoal ali até usa, que eles fazem reciclagem de lixo. E não tem um lixo. O lixo que está lá é lixo de posto, construção, resto de pó de uma árvore, jogam lá, tiram barro desses postos de lavagem de carro, jogam lá. Lá virou um lixão, é o lixão da cidade e ficou ali. Por quê? Porque você chega ali, encosta a caminhonete de ré e descarrega. Ali você só vê carro e caminhão e caminhonete descarregando todo o lixo ali. É um verdadeiro lixão, é o lixão de União da Vitória, virou ali, por parte desses Sugesmundo que tem em União da Vitória, que estão fazendo a Bento Munhões ficar feia. Com a palavra, o vereador Clarito. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores, os representantes comunitários que aqui se encontram, a imprensa falada e escrita, saúdo a todos. Quero me reportar sobre o pessoal, algumas pessoas, claro que nem todas, da Serra da Esperança, a vereadora Maria. Na verdade, aquela conta telefônica era pago pela Secretaria de Saúde, na época que tinha o tal postinho, existia o postinho de saúde. Quem coordenava isso, quem assumia essa responsabilidade de acertar, pagar, trazer a nota e resolver essa situação, era a nossa auxiliar. Conhece. Outros também conhecem. Que morava e mora no fundo do postinho de saúde, ou seja, a vizinha do antigo postinho de saúde, lá da Serra da Esperança. Assim que não houve mais médico lá naquela comunidade, não sei dizer o motivo, então a dona Terezinha também perdeu o interesse e talvez a vontade de coordenar aquela situação do pagamento dessa conta telefônica. E deixou assim, ficou por isso. Ninguém mais se interessou também, talvez, da comunidade, a gente não sabe, a gente não tem muita ligação com o povo de lá. Agora, quanto a outra parte, vamos dizer assim, transporte de um paciente, de pessoas doentes, qual que é o nosso contato? Continua sendo com a Terezinha, sim, mas através de telefone celular. Que ela liga, olha, temos um vizinho aqui, tal casa, que precisa do carro para vir buscar, coisa e tal. Então, e como eu estou agora, não sabia antes, mas agora eu estou novamente
fazendo o transporte daquelas pessoas que moram também naquela região, assim como de todas as outras comunidades que tem do outro lado, né, de toda a região aqui da cidade. Então, só para deixar mais esclarecida essa situação, que na verdade essa conta chegaria para ser pago pela Fundação Municipal de Saúde. Talvez o prefeito não saiba disso, mas ele, com certeza, nós vamos levantar essa situação e ele vai ficar sabendo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Daldim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Eu, como representante desse legislativo no CONTRAN, Comissão Municipal de Trânsito, quero fazer deixar os senhores informados de algumas coisas que já foram feitas e algumas coisas que estão para ser feitas nos próximos dias. Então vamos lá. Já foi feito a mudança da faixa de estacionamento em frente à empresa WDD. A implantação de sinalização na rua Heroclito Tesseroli, no bairro Ouro Verde. Na rua Mário de Pou, mudança de via preferencial. E, inclusive, está funcionando muito bem. Foi iniciado também a pintura das faixas no São Cristóvão, na Avenida Paula Freitas, e também alguns estudos para fazer alguma modificação, talvez, se achar necessário, no trânsito do Bento Munhoz, lá no trevinho do Bento Munhoz, na rotatória. Colocação de placa de proibido estacionar na RFS, na rede, né? Colocação de alguns pontos de ônibus também já foram feitos. Em frente à escola Interventor Manuel Ribas, na colônia Rio Vermelho, foi colocado um ponto de ônibus. E também no distrito São Domingos. Colocação de lombadas na rua Professora Mazília, próxima à Justiça Federal. Na rua Alcides Silva, no bairro São Cristóvão. E na Avenida Bento Munhoz. Avenida Bento Munhoz, próximo ao CTG. E também próximo na Bento Munhoz, próximo ao cruzamento com a Prudente Moraes. Estão para ser feitos, agora nos próximos dias, o trevo da 1º de maio com a Teixeira Soares, né? Vai ser feito uma readequação na 1º de maio, com a rua Coronel João Galberto e a Teixeira Soares. Já foi aprovado pelo Conselho. Também nos próximos dias vai ser feita a readequação e implantação de 2 faixas elevadas aqui, próximo ao Faustão, né, na rua Nipton Read Cury, com a rua Marechal Floriano, até a Praça Alvir Rosenberg. Então vai ser feito 2 lombadas elevadas ali. Implantação de redutores de velocidade com sistemas de lombada com faixas, né? Na colocação de placa de ponto de ônibus na autovia João Reolão, próximo ao número 1140. Lombadas na rua Joaquim Penido Monteiro, Ivaldo Tomasi, rua Prudente de Moraes, são 2, na Coronel Amazonas, na Cruz Machado, na São Cristóvão, próximo à Igreja Sagrada Família, no Trevo do Miguel Forte, na Emílio Crone, na João Markevski, na Coronel Amazonas, na Salete, na Basílio Chukarski, Bernardina Saldanha Muniz, Wilson Alves, Cordovan Frederico de Melo, Avenida São Cristóvão, próximo ao cemitério, Balduino Borer e no conjunto Bento Munhoz. E colocação de pontos de ônibus, vocês vejam bem, será na Avenida Euclides Correia, esquina com Alcides Silva, e também, posteriormente, mais 4. Na Ivaldo Tomás, esquina com Alfredo Valdrafe, na Colônia Trabuco, na Luiz de Deck, no Panorama, no trevo da rua João Reolão, BR-153, na Sagrada Família, próximo ao aeroporto,
próximo à casa da senhora Salete, próximo ao Malon, na rua Napoleão Feijó, de frente ao imóvel 486, na rua Barão do Rio Branco, ao lado do Colégio Lauro Miller, e na Uniguaçu. Então, são algumas obras que serão feitas pela Prefeitura Municipal nos próximos dias, que passam pela Comissão de Trânsito. Eu acho que eu gostaria de dizer que é a segunda reunião que a gente está fazendo parte da comissão, e a gente está vendo o interesse que tem do Márcio Roieck e dos demais membros do Conselho de se procurar o melhor para a cidade. Então, é só um fato de esclarecimento aos senhores, para que são pedidos de todos os vereadores desta casa, que estão sendo atendidos, alguns já foram, e outros vão ser atendidos nos próximos dias. Seria isso o meu pronunciamento, senhor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos vereadores, à vereadora, pela compreensão e o apoio na aprovação do projeto de minha autoria, projeto número 11/2009, que dispunha sobre o STAR. Agradecer a presença dos munícipes. Nada mais havendo, agradecemos aos senhores edis, convocamos a todos para um período de reunião extraordinária, a ser realizado no dia 15 de julho, quarta-feira, 11h30, para tratarmos sobre os projetos de lei número 45/2009, que é a amortização do déficit do FUNPREV, 46/2009, sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação da fonte 000, 36/2009, doação do imóvel ao SENAC, 37/2009, doação do imóvel ao SESC. Senhores, obrigado e boa noite.